Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte, Causas Primeiras da Criação. Já no capítulo 3 do livro, vamos dar continuidade. Acompanhe comigo. Povoamento da Terra, Adão. Pergunta número 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta dos Espíritos: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Então, estamos aqui diante de uma revelação, de uma informação muito importante para desmistificar a ideia da existência do primeiro homem ser criado por Deus, do barro e do sopro nas narinas e da sua costela a mulher que então estaria em condições de comungar com ele. E ambos serem expulsos do paraíso, terem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e vai para povoar outras terras mais distantes. Encontra outras pessoas e se casa. Essa é a alegoria da Bíblia. Então, se nós nos prendermos à ideia de que existiu um único homem, quem são essas outras pessoas de um outro povoado que foi encontrado? Não faz sentido. Então, nós vamos entender que Adão não é um homem, mas uma raça. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Ou seja, esse conjunto de pessoas, esses espíritos que reencarnaram primeiramente no globo terrestre. Mais ou menos naquele Assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Contribuição de Allan Kardec. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Estamos diante de um raciocínio lógico, de um entendimento que faz sentido quando atribuímos às eras de formação da Terra os chamados dias, que na verdade não são dias, são períodos. E somente no 3º dia é que surge o Sol. Ora, outra alegoria, porque se o dia é uma configuração de 24 horas da revolução do globo terrestre e que depende da luz do Sol, de um lado da Terra é dia, do outro é noite, como é que os outros períodos anteriores também eram dias, se não existia o Sol ainda? Então, não são dias, são períodos de milhares de anos da constituição, da formação do globo terrestre. E mais uma vez, isso não diminui a grandiosidade de Deus, porque não é pelo imediatismo das coisas, não é por uma ideia súbita, mágica, de formulação do globo terrestre que Deus vai provar a sua magnitude, a sua excelsitude, como já dissemos. Então, é todo um recurso estrutural paulatino que vai se estruturando aos poucos, se organizando e se formando até chegar nas condições favoráveis da existência dos seres. Então, Adão não é uma pessoa, é uma raça. Continuando o outro tópico, em seguida, é a diversidade das raças humanas. A pergunta 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Uma pergunta muito interessante sobre as nossas diferenças físicas,
que existem, mas somos todos espíritos com a mesma importância perante Deus. Esse é o referencial. Resposta dos espíritos: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão. Quanto ao moral. Moral aqui é a conduta, é a ética, é o caráter, que vai ser diferente em função da referência de exemplos dos seus pais. Então, uma comparação que está sendo feita é que, de acordo com o ambiente, com a região, com os costumes, com a cultura, com a necessidade de proteção perante ao clima, nós vamos ter esta ou aquela cor de pele. Então, a cor da pele não estabelece regime de qualificação entre as pessoas, mas simplesmente pelo clima e pela localidade que essa raça surgiu. Então, outra informação muito importante para assegurarmos a condição de que todos somos iguais perante Deus. Questão 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas das diversidades das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então veja que interessante. A evolução das espécies chegou na espécie humana em diversos pontos do globo, porque há outra explicação para justificar as diferenças das raças. E aí, quando o homem começou a conseguir se deslocar para outras regiões, de um continente para outro, e começou a procriar com outras raças, surgiram então terceiras, da combinação das originais. 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todas são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, a classificação espécie, ela é abrangente, está acima das raças, ou seja, abrange todo o conjunto. Não há diferenças entre nós, somos da mesma espécie. Homo sapiens sapiens. Pergunta 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então veja como isso é importante. Nós todos somos irmãos perante o Pai Celestial, que é Deus. Somos todos da mesma espécie. A doutrina espírita é a profilaxia contra o racismo. Não é necessário que o espírita se diga antirracista, porque o espiritismo já é. A ideia de irmandade, de equanimidade de valores naturais. Então, ao nos pronunciarmos espíritas, já estamos dentro do conteúdo valioso da consideração humana de que somos todos da mesma espécie, somos todos iguais, temos o mesmo valor, a mesma importância, e não há diferenças entre nós. Então, vamos considerar a paternidade divina em nossos corações para desenvolver o amor ao próximo e não nos permitirmos a nenhuma diferença entre nós. Somos todos iguais. Então, abençoada seja essa doutrina, os mensageiros celestes nos convidando a reconsiderar valores. Quando nós consideramos as bases de amor, de equanimidade, de igualdade entre todos nós da mesma espécie, nós desenvolvemos o respeito, a predisposição para o bem, a condição natural de estender a mão para todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho, não fazendo distinção de quem quer que seja, não depreciando a ninguém, não fazendo ninguém menor do que nós. Então vamos substituir
essa derivação do orgulho de que existam pessoas superiores a outras e vamos nos enxergar como filhos de Deus, irmãos perante Deus, aceitando a paternidade divina como mecanismo de libertação em nossas vidas hoje e sempre. Permaneça conosco, comungue conosco aqui no canal do YouTube, no blog pessoal do Facebook. Faça sua inscrição, envie sua pergunta, sua mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.